pega que é teu. É. Não, a necessidade do ser humano é o pertencimento. Sim. Então, para pertencer, nós fazemos qualquer coisa. Como é que Isso a gente tudo faz esse movimento para que realmente a gente pare e olhe pra gente, né? Para as nossas necessidades, porque eu acho que é isso, né? Antes Sim. de tudo, do pertencer ou de fazer qualquer movimento, é aqui que tem que estar bem, né? Essa Sim. casa que tem que arrumar. E até porque, assim, muitas vezes, e eu até acredito que talvez você também tenha vivido isso, porque eu vivi no jornalismo, que é o tal do piloto automático. Aham. No piloto automático, a gente sequer se observa. Sequer se percebe. A gente está sempre olhando para o outro, e o jornalista tem muito aquela coisa de ser o salvador, de salvar o mundo. E aí, se eu tô ocupada salvando o mundo, não sobra tempo para mim, né? Porque a gente se apega em crenças e medos de que eu só sei fazer isso, eu fiz isso minha vida, eu fiz isso por 20 anos. Como eu estou velha para começar agora de novo, e agora com 2 filhos pequenos, não é? Dando mais um Falas que Conectam, e hoje a minha convidada é pura conexão. Trabalhei com ela há muitos anos na TV, muitas reportagens intensas. De repente, tô rodando meu Instagram. Ela não tava mais no ar na TV, na telinha. Ela tava numa outra carreira, num outro momento de vida, e ela vai contar tudo isso pra gente hoje, nesse bate-papo aqui do Falas que Conectam. Comigo, a terapeuta especialista em hipnose e constelação, Fabíola Figueiredo. Um prazer ter você aqui. Um enorme prazer, que gostoso te reencontrar para esse papo aqui, né? E foi uma honra receber seu convite. Não, eu adoro. Eu já fiz constelação com a Fabíola, eu acho muito, muito bom. E eu acredito realmente, assim, ela sempre foi muito boa no que fez, sempre muito aguerrida, né, Fabíola? Sempre fazendo tudo com muita excelência. Mas você acha que você se encontrou nessa transição? Totalmente. E foi num momento, essa coisa de me encontrar nesse novo caminho, foi num momento em que eu me senti completamente perdida naquele caminho, que um dia fez muito sentido, mas que aos poucos foi perdendo o sentido. E o interessante, Fabi, é que quando eu saí de um para entrar em outro, num primeiro momento você rejeita, né, aquele caminho anterior. Tipo, eu não quero mais isso. Tá, porque normalmente... Não faz parte de mim, né? Não faz parte, eu não quero nem mais falar, não quero mais relacionar. Mas, na verdade, isso é uma ilusão. Porque o que você viveu antes te construiu para o que você vive agora, né? Até as próprias histórias, as experiências. E eu falo que o mais rico da reportagem... Tem muita gente que acha que ser repórter tem o glamour. Não, a gente só amassa barro, assim, 5% de glamour para 95% de barro, Fabi, né? acho que é a mesma coisa que a gente pode dizer quando as pessoas se comparam com o que vê no Instagram, né? No Instagram é o palco. Por trás dos bastidores ninguém sabe. Então, assim também é no jornalismo, né? No jornalismo, na reportagem. Mas é muito, muito rico em histórias, em conexões. O que a gente aprende, Aprendizados diários. O aprendizado diário e o que nos enriquece como ser humano, né? Muito, muito, muito. Foram experiências, assim, que ainda hoje eu não só trago para o meu momento presente, na conexão com as pessoas com quem eu lido hoje, porque hoje, na terapia, eu lido ainda com as dores das pessoas, como acontecia lá atrás, porque eu predominantemente no período, no tempo de jornalismo que eu tive, que foram cerca de 20 anos, eu lidei predominantemente com jornalismo policial. Então, era com as dores latentes, latejantes, gritantes das pessoas. Exato. E na terapia, hoje, eu continuo lidando com isso. Então, não tem total desconexão como eu julgava ter quando eu fiz a transição de carreira. Olha que interessante. E eu acho que uma característica que tanto desenvolvendo um trabalho ou outro, e que as pessoas muitas vezes não percebem, é que o jornalista, muito mais do que falar, ele tem que saber ouvir. E na terapia você leva essa história, né? Sim. Essa bagagem. Sim. Eu acho que essa empatia vem muito também de tudo que você já ouviu. Sem dúvida. E especificamente por conta do tipo de jornalismo que a gente fazia, né? Inclusive, eu conversando com um colega cinegrafista, recentemente, alguns meses atrás, ele falou assim, você lembra que eu vivia te chamando de terapeuta? Eu falava, nossa, não lembrava disso? Porque, né, aquela coisa, você chega, não é simplesmente você chegar, pegar o microfone, fazer meia dúzia de perguntas e ir embora.
tem toda uma conexão, né, com a pessoa que vai ser ouvida, ainda mais com pessoas que viveram dores, que estavam dilaceradas. Então, faz parte, né, essa conexão, essa oitiva. E até no final da entrevista, um acolhimento. Um abraço, Então, por né? isso que, às vezes, o cinegrafista sempre com pressa de ir embora, né? Porque é sempre aquela loucura, passando de horário. E aí ele falava no final, lá vai a terapeuta agora ficar meia hora falando com a pessoa. Mas não conseguia, sabe? Ir embora friamente, só conectando. Porque daí você parece que você é uma máquina e a gente não é, a gente é Não, humano, né? Não tem como você não se conectar com a dor daquela pessoa. Sim, sim. Lógico que a gente não vai sentir a mesma dor que A ela. gente se blinda pra, né? Você não vai sentir a mesma dor, mas com certeza você se solidariza. Sim, sim. E tenta plantar uma sementinha ali também, né? Do que a De gente puder esperança, contribuir. né? Sim, Porque sim. acho que é um pouquinho disso. Mas você falou, né? Eu não me enxergava mais nesse momento da reportagem. Isso. Da vida da TV. Porque Isso. as pessoas podem falar, você cansou da reportagem, mas você podia fazer outras coisas, né? Dentro você podia do buscar jornalismo, outras tinha coisas muitos dentro caminhos. Sim. do jornalismo. Aquele universo já não te Não. brilhava os olhos. Não, não. E foram momentos que foram me distanciando daquilo. O primeiro momento foi o nascimento da minha primeira filha. Né? Quando a gente se torna mãe, quem é mãe sabe, né? Viram incontáveis chaves aqui dentro. E o que fazia muito sentido deixa de fazer. O que não fazia sentido passa a ser um valor muito grande para você. Então, no nascimento da minha primeira filha, algumas coisas já começaram a mudar. E eu comecei a sentir alguns desconfortos com coisas que até então eu achava que ok, né? E aí depois, quando veio o segundo filho, aí terminou de virar chaves. Então, ali eu já tinha certeza, antes até dele nascer, eu já sabia que aquilo não estava me fazendo sentido, eu estava adoecendo com aquela rotina, Sim. né? Com aquele tipo de notícia que eu trabalhava, com o ambiente de televisão, que é um ambiente bastante tóxico e abusivo. E, inclusive, as terapias que eu vivi como cliente me mostraram o porquê que eu trabalhava naqueles ambientes. Não é por acaso, né? E, enfim, as coisas foram mudando dentro de mim e chegou uma hora que eu falei, não, isso não faz sentido. E por que eu tô levando isso? Só que, Fabi, eu tinha uma certeza, que eu não queria aquilo lá pra mim. Só que eu não sabia o que fazer da minha vida ainda. Porque a gente se apega em crenças e medos de que eu só sei fazer isso, eu fiz isso minha vida, eu fiz isso por 20 anos. Como eu estou velha para começar agora de novo e agora com 2 filhos pequenos, não é? Então eu me prendi nesses medos durante alguns bons anos. E a segunda maternidade acho que me libertou num nível muito intenso disso. E aí eu voltei da licença maternidade decidida de que aquilo realmente tinha alguns poucos meses para eu seguir um novo caminho. Mas você já tinha um novo caminho? Não ou você tinha. saiu sem caminho? Não tinha. Eu já estava estudando algumas coisas, Tá. eu já estava me conectando com alguns assuntos, e mais para buscar me reencontrar, entende? Não é que eu estava desenhando sair desta profissão e partir para esta. E o interessante é que quando eu saí do jornalismo, assim que eu saí, na primeira semana, para você ver como as conexões nunca são à toa, né, na vida. Um colega de trabalho, ele me chamou para fazer um freela numa agência de publicidade, que era período de campanha eleitoral. Então, era para fazer media training. Breve ali, uma coisa impactante no momento da gravação daqueles vídeos políticos de campanha política. E aí, em meio ali, devia ter uns 200 candidatos de um único partido. Gente de todos os tipos, de todas as classes sociais, de todos os níveis intelectuais e simplicidade, enfim. E em meio àquelas pessoas, eu peguei 2 pessoas com um bloqueio tão grande ali, ó, diante da câmera, que conversando aqui, fluía a comunicação, até pessoas com Ligava história. a câmera. Na hora que eu olhava para aquele buraquinho ali, travava, suava, e eu falava, o que eu faço agora? E eu usava todas as técnicas possíveis de comunicação, de entrevista, e nada, não adiantava. E eu falei, tem que ter alguma coisa por trás disso. E eu era analfabeta emocional. Eu era analfabeta, eu nunca tinha feito terapia, porque eu cresci ouvindo da minha mãe Terapia. que terapia era besteira, que era coisa de gente à toa, de gente que não tinha o que fazer, de gente que não trabalhava, então não tem o que fazer, vai fazer terapia. E eu cresci nesse ambiente. E aí eu falei, gente, tem que ter alguma coisa por trás disso, desse bloqueio, nesse nível, e eu vou querer saber o que é. Então eu comecei a estudar, a pesquisar, e aí eu cheguei lá numa imersão, e aquilo fez tão sentido para mim,
Mas olha que interessante, fez muito sentido, porque tinha lá um mentor que fazia hipnoses, embora não dessem esse nome, coletivas. Em alguns momentos as pessoas compartilhavam histórias e percepções do que vivenciaram e ele ia pontualmente com cada pessoa desbloqueando e destravando aquelas dores. Eu me via, é como se eu já tivesse feito aquilo algum dia na vida. Fez muito sentido para mim. Mas, por outro lado, eu vi um desconforto muito grande, porque eu não conseguia acessar nada. Você falava assim, nossa, como é que aquele tá desbloqueando? Não. Eu já passei Eu tava por com isso. pessoas conhecidas ao meu lado e todo mundo chorando, se descabelando, se desmontando em lágrimas. E eu virei e falei, eu sou um ET. Eu Não já é passei por possível. isso. O que eu tenho por Eu dentro? já passei por isso num treinamento. Eu falava assim, será que eu sou estranha? Será que eu sou normal? Ou eu sou muito cética pra não... Eu né? tinha esse lado muito racional que me atrapalhava, as crenças que me limitavam, e tinha também um bloqueio emocional que eu construí ao longo do jornalismo, mas que eu descobri depois que já vinha da infância, que eu precisei ser forte, né, me blindar. E durante o jornalismo, algumas reportagens muito doídas que eu fiz, eu me lembro da primeira, que foi em Franca. Naquela reportagem eu saí destruída. E eu me lembro que dentro do carro eu falei com o cinegrafista, que era o Paulão. Eu falei, cara, se eu quiser continuar fazendo isso na minha vida, eu vou ter... Não posso permitir. Você cria um bloqueio, né? E eu fui me tornando uma pessoa muito conscientemente fria, blindada, e eu desaprendi a chorar. Eu não chorava. Nada me abalava. Foi muito interessante. E aí, quando eu fui vivenciar as primeiras terapias na vida, eu não acessei nada dentro de mim. Mas claro que aí depois, com insistência, Depois você foi desbloqueando, fui desbloqueando também. e hoje eu acesso vidas passadas, né? Algumas pessoas não acreditam, respeito a crença, mas hoje eu acesso memórias de muito tempo que com uma facilidade muito grande. Então, é só persistir, né? Que a gente Não, e eu alcança. acho que é isso, assim, é uma redescoberta do nosso eu também, né, Fá? Eu acho que é esse o processo que é da vida de evolução. Sim. E eu acho que a grande conexão tá justamente aí, em você olhar, enxergar e perceber, assim, você percebeu ali na dor, na necessidade de uma outra pessoa que podia ser algo a mais para você. Exatamente. E descobri, inclusive, que eu também tinha muitos bloqueios, Sim. né? Porque naquela construção daquela armadura que eu me vesti, eu achava que imagina, não tem problemas, né? Minha infância foi tranquila, não tenho traumas. Né? Foi tudo tão perfeito. Doce ilusão. Não, e a gente só lembra daquilo que a gente quer até um certo ponto. Se a gente não exercita a fazer esse olhar, né? O que aconteceu realmente lá atrás? E é um mecanismo de proteção, né? Nosso cérebro é uma máquina de proteção. Eu falo que eu passei por um processo de constelação, depois fiz constelação com você também, eu fiz já algumas constelações. E eu falo que foi, assim, para mim, libertador para várias questões mesmo. Porque eu acho que a gente vai realmente, a vida vai te blindando de uma forma que você cria uma... É uma carcaça, né? Sim. Que você fala assim, não sou Muitas eu, né? até, uma em cima da outra. Aí você começa a perceber que, assim, tudo bem falar não sei. Pro repórter é muito libertador. difícil, né? Falar não Nossa. sei. O repórter é um ser visto como se fosse obrigado a saber de qualquer assunto. Tem um mar de conhecimento com nenhum centímetro de profundidade, né? A gente enganava bem, né? Muito, mas daí você, quando você fala assim, eu não sei. Nossa, parece que dói nos primeiros, nos né? primeiros, mas depois é libertador. Depois é muito libertador. Ah, conhece tal coisa? Não. Sim. Hoje eu falo com uma tranquilidade. E aí, acho que isso liberta um pouco os nossos filhos também, né? Sim. Porque a gente vem também de formações, a gente olha para os nossos pais como se fossem deuses, mini deuses, né? Seres sobrenaturais, perfeitos, inatingíveis. E aí os filhos começam a falar, nossa, eu não dou conta de ser como eles são. E passa a ser uma dor também, né? Essa foi uma dor minha. Eu vi a minha mãe como, meu Deus, uma mulher perfeita, a melhor mãe do mundo. Hoje, eu vivo desconstruindo isso com os meus filhos. Quando os meus filhos falam, mãe, você é a melhor mãe do mundo. Eu falo, não, eu sou a sua mãe. Eu sou melhor porque eu sou tem a mamãe. porque só tem eu. Você não consegue comparar com outras que você não sabe como são as outras. E a mamãe não é perfeita, tem um monte de defeito, mas eu tento ser o melhor que eu posso. Né? Então, isso vai levando leveza também, né? Com certeza. Já até que estamos próximo do Dia das Mães, né? Próximo do Dia das Mães. Mas eu acho que até é importante muito essa questão
qual é o nosso trilhar, Sim. né? Eu acho que tem vários momentos ali. Você começou nessa questão da hipnose, Sim. aí você sentiu necessidade de outras frentes. Exato. A primeira formação que eu fiz foi até era uma mentoria de inteligência emocional. Tá. Era um processo muito bacana, muito interessante, e que já tinha um pouquinho de tudo ali dentro. Um pouquinho de PNL, um pouco de hipnose, embora eles diziam que não. As pessoas têm medo de falar de hipnose porque há muita resistência, né? Porque a hipnose é transmitida de uma maneira muito deturpada, muito diferente da realidade, principalmente se a gente olhar para a hipnose terapêutica. Tá. A hipnose de palco, sim, as pessoas mordem uma cebola achando que estão comendo uma maçã, esquecem o nome, aquilo é real. Eu já fiz uma aqui na Paulista, sabia? Gravando matéria. Que legal! Com É os o meninos. Magicamente... Como é que é? Esqueci o nome agora. dos meninos. Eles ficam aqui, eles estavam perto do Magicamente? Center 3, a gente veio gravar com eles. É muito bacana. E aí, É real. eu acreditava que aquele negócio não ia funcionar pra mim. Eu até Isso. falei, esse negócio não vai funcionar pra mim, não. Gente, fiquei chocada. É. E é muito divertido. E aquilo acontece porque as pessoas querem vivenciar aquilo. Aham. Mas na terapia é completamente diferente. Mas muitas pessoas integram a hipnose em processos terapêuticos por aí e não falam porque tem medo da não aceitação das pessoas. Mas é só uma questão de comunicar, Sim. né? De levar a informação de forma verdadeira, de desmistificar. Então, aí, a partir daí, eu entendi tudo aquilo. Eu falei, não, eu também era rever para crer, Aham. sabe? Eu também achava, deixa eu ver até onde Será? isso aí é um teatro, até onde isso é real. E fui até que eu vivenciei. Falei, peraí, esse trem funciona. E aí, eu fiz nem sei quantas formações de hipnose. Foram mais de 30 formações entre hipnose, PNL, análise corporal, constelação familiar. Enfim, para integrando e terapia de vidas passadas, renascimento, enfim. Para integrando, né, esses caminhos. Porque daí hoje o que você faz, a pessoa chega e você acessa da forma, Exatamente. Eu costumo dizer- usando como ferramentas para acessar Exato, e- exato. e ajudar essa pessoa na transformação, é isso? Exato. Eu pego a minha caixinha de ferramentas e eu costumo dizer que eu sou um Waze. Um GPS, eu vou guiando a pessoa pelas rotas internas que ela já tem dentro dela. Tá. Para acessar as camadas do subconsciente, porque é no subconsciente onde estão as raízes, as bom. causas dos problemas, dos conflitos, dos sintomas que a gente vivencia, né? E assim, a rota... E quem guia a Fabiola? Eu acho que é, né, espiritualidade, o Deus que nós temos acima de nós. E interessante que eu sempre senti essa condução, Que sabe? interessante, Eu né? não tenho religião definida, eu me considero uma espiritualista. E eu sempre senti essa condução na minha vida. As coisas na minha vida sempre foram fluindo, sabe? Mas eu entendo também que, inconscientemente, quando eu te disse que quando eu fiz aquelas formações, é como se eu já tivesse feito aquilo alguma vez, sabe? Aquilo era familiar para mim. Eu também tive essa sensação quando eu comecei a estudar constelação familiar. E aí, fazendo como é que eu posso dizer? Um rewind, né? Voltando Aham. a fita aqui dentro. Nossa, tô entregando a idade, né? Voltar a fita, tô entregando a idade. Fita, o Gabriel não sabe nem o que é. Não sabe, né, Gabriel? Voltando aqui o videozinho, né? O vídeo do YouTube lá pra trás, pro comecinho. Eu comecei a perceber muitos movimentos sistêmicos que eu fiz na minha vida, em momentos em que eu poderia ter travado. Tá. Mas, porque de verdade, eu sinto que as coisas foram fluindo de um jeito, tanto no jornalismo, quanto depois na transição dentro das terapias, que é como se assim, Fabi, eu fosse caindo sempre no lugar que eu tinha que estar, fui alcançando todos os degraus que eu desejei estar, e dentro da terapia eu fui caindo nos melhores cursos, que eu de verdade considero. Teve um curso ou outro que eu falo, nossa, isso aqui foi uma roubada. Isso aqui eu caí num conto de marketing, sabe? Aham. Mas a grande maioria foram cursos extremamente ricos, profundos e que me levaram para outros níveis de entendimento sobre a vida, sabe? Sobre a mente humana, sobre o funcionamento interno das pessoas. Então, eu sempre senti essa condução, né? E aí eu vejo que também tiveram momentos que se eu tivesse caminhado para a esquerda e eu percebi nessa volta, né, interna, até conscientemente, fazendo uma volta e conseguindo reviver momentos importantes da minha vida, se eu tivesse tomado um outro caminho, e eu me lembro que o caminho estava aqui, ó, até me empurrando para cá, mas o desconforto que eu tive, a decisão que eu tomei, me voltou para a rota que eu tinha que estar, Tá. sabe?
E hoje eu vejo como movimentos sistêmicos, de ter olhado para os meus pais com um olhar de gratidão, de ter decidido honrar os meus pais, seguindo a minha vida, sabe? Alcançando aquilo que eu desejava. E, enfim, então... E é muito o que a constelação fala, né? Dessa Exato. necessidade da gente aceitar o que a vida nos deu, mas não é porque a gente aceita que a gente tem que seguir o mesmo padrão, não é isso? Exatamente. E a gente cresce, às vezes, ouvindo isso. Aham, E aí, a maior necessidade do ser humano é o pertencimento. sim. Então, para pertencer, nós fazemos qualquer coisa. E isso tudo é um movimento inconsciente. Para pertencer ao nosso sistema, aos nossos antepassados, inconscientemente a gente faz qualquer coisa. A gente erra, a gente fica na escassez, a gente abandona relacionamentos e a gente até se despede da vida. Sim. Então, muitas vezes, num sistema onde há muitas mortes prematuras, algumas pessoas chamam isso de maldição familiar. Já ouviu falar? Já, Né? ou... Ah, parece que minha família tem uma maldição, que todo mundo morre com 20, 30 anos. É o pertencimento. Pra seguir aquela, Eu preciso, né? para pertencer ao meu sistema, quem sou eu para viver um pouco mais do que isso? Eu preciso ter o mesmo Pra destino. fazer essa quebra de ciclo, né? Exatamente. E aí, que é o fundamental, a gente buscar esse entendimento de quem nós somos, as nossas raízes e perceber, tá, beleza. Isso faz parte do meu sistema. Foi assim. E foi assim que a vida chegou até mim. Só que eu não preciso continuar fazendo o mesmo. Por quê? O que eles viveram lá atrás eram outros tempos. Sim, ou... O que nós vivemos hoje, e nessa velocidade de evolução que a gente vive, de tudo, a sociedade evolui numa velocidade absurda, a tecnologia, a Sim. ciência, a medicina, tudo evolui numa velocidade impensável para eles. Uhum. Então, o que eles viveram lá atrás eram outros tempos, outro nível de consciência. Você seguir fazendo o que eles fazem... Não faz sentido, Não faz né? sentido. Com certeza. Agora, você acha que a gente até estava conversando, né, com o Sérgio, no entrevistado anterior, dessa questão do quanto a sociedade está doente também. Nossa. Até pelo pertencer, pode ser para o seu passado, né? Ou pertencer no mundo atual. Essa necessidade do pertencer tem adoecido cada vez mais as pessoas. Sim, sim. E como é que a gente faz esse movimento para que realmente a gente pare e olhe para a gente, né? Para as nossas necessidades, porque eu acho que é isso, né? Antes Sim. de tudo, do pertencer ou de fazer qualquer movimento, é aqui que tem que estar bem, né? Essa Sim. casa que tem que arrumar. E até porque, assim, muitas vezes, e eu até acredito que talvez você também tenha vivido isso, porque eu vivi no jornalismo, que é o tal do piloto automático. Aham. No piloto automático, a gente sequer se observa. Sequer se percebe. A gente está sempre olhando para o outro, e o jornalista tem muito aquela coisa de ser o salvador, de salvar o mundo. E aí, se eu tô ocupada salvando o mundo, não sobra tempo para mim, né? E a gente, aliás, nem admite a possibilidade de se tornar um pouquinho vulnerável para dizer, será que eu preciso de ajuda? Não, Só para colocar em dúvida, né? Não tô nem dizendo afirmar, eu preciso de ajuda. Não, isso não faz parte. Eu só fui fazer terapia depois que eu saí da TV. Porque até então, imagina. A gente não olha pra gente, vou né? precisar disso, Não, nunca. imagina. Você contou o deixar a TV. Eu lembro quando eu falei pro meu diretor que na Rede TV, o último emprego que eu tive na TV, que eu não queria mais, porque eu ia arrastada. Sabe assim, Sim, quando eu você sei. vai, você fala, nossa, eu não quero mais. Como eu não sei. quero. E parece que tudo começa a dar errado na sua vida, porque a sua energia também Você já tá não vibrando né? negativamente. Eu fui assaltada, quebraram meu carro, tudo que podia não, sabe, assim, Sim. coisas que nunca tinham me acontecido na vida. Eu falei assim, é isso. Deus tá me mostrando que não é mais pra eu ir, Fabiana, E vai a gente lá, insistindo, né? Aí tudo bem. Aí ele, nossa, você não vai viver longe da TV. Ouvi isso. Você não vai conseguir. Eu falei assim, não, eu vou. Aí eu falei pra ele, se eu não conseguir, você me contrata de novo, tamo tranquilo. Já deixou a porta aberta. Já tá tudo certeiro aqui, não tem problema. E eu honro muito tudo que eu vivi, eu fui muito feliz, eu tenho muitas histórias pra contar, eu aprendi muito, Sim. principalmente. Eu acho que principal é a questão realmente que as pessoas não percebem, mas a gente aprende a ter uma resiliência que as pessoas não têm a noção da resiliência que a gente tem que ter para sim. trabalhar numa situação como aquela. E é algo que vai se desenvolvendo como uma habilidade, né? E eu acho que depois que você sai, te facilita muito, né? Um não
Tem Nossa. pessoas assim, às vezes eu converso com uma amiga que tá empreendendo, que não sei o quê. Ai, Fabi, tô tão desanimada, né? Hoje não sei o quê, manter. Eu falo, sério, o nosso não bate aqui e volta com uma facilidade. Não que eu não fico triste, lógico que eu fico. Eu prefiro que vocês me deem vários sims. Mas quantos nãos a gente toma, né? Sim. E é importante, inclusive, desde criança, né? Por isso que a gente não pode, estamos aqui próximo do Dia das Mães, a gente não pode privar os nossos filhos dos nãos da vida. Porque a vida vai dar muito não. Mas falando sobre o que você perguntou anteriormente, né, que eu acabei até desviando, como é que a gente pode, né, voltar a esse olhar? A terapia é um importantíssimo caminho para isso, né? Para que a gente possa se conectar. Sim. Porque, Fabi, tem pessoas que me procuram e falam assim, nossa, tô um pouco curiosa, eu quero saber como que é a hipnose. O que você quer trabalhar? Ah, então não sei. Então, assim, ok, eu não tô julgando, tá? Porque eu mesma, os primeiros processos, eu não tinha ideia de que eu tinha algum problema. Mas eu senti que eu tinha um bloqueio, porque eu não acessava a memória de infância. É como se eu não tivesse vivido na infância. Então, enfim, é muito comum isso. Às vezes as pessoas estão num nível de piloto automático tão intenso, tão hard, que não consegue nem saber qual é a questão que precisa. Em que eu tenho desconforto na minha vida? Que área da minha vida? Outras estão com tudo tão ferrado, para não falar um palavrão, que fala, nossa, eu não sei nem por onde começar. É isso. Então, e às vezes é só essa sensação, estou perdida em meio de um monte de coisa. Isso já pode ser um bom assunto para você levar para terapia. Agora, eu costumo dizer também que muitos movimentos podem ser feitos você parando um pouquinho. Sabe aquela pausa da vida insana? Porque tem pessoas que estão na vida insana no trabalho, chega em casa, vida insana, não se permite sentar e colocar a perna para cima, e aí se cobra, inclusive, para estar presente com os amigos, para sair, barzinho e não sei o que, churrasco. Não respira, sabe? Então, gente, se permita parar um pouco, sentir, e fazer pergunta. O que me incomoda? O que me dói? O que tá me travando? Onde eu tô travada na minha vida? Sabe? Porque tudo são bloqueios. Sim. Se você tá com o trabalho te adoecendo, você tá com algum bloqueio que não te permite ou mudar aquele jogo para um jogo mais leve, ou não te permite sair para uma outra porta que te traga mais leveza e mais motivação, né? Mais propósito. Relacionamento. Se eu tô num relacionamento infeliz e eu não consigo melhorar meu relacionamento, eu não consigo sair, você tá travada, você tá bloqueada. Se você tá com a saúde ruim, você tá bloqueando a sua saúde. Então, tudo é bloqueio. Onde as coisas estão bloqueando na sua vida? O que tá parado? O que tá, né? O que te dói? Tenta fazer essa reflexão. Porque, às vezes, numa percepção dessa, você fala, poxa, verdade, né? Olha, a Fabiola falou ali no podcast com a Fabiana, todo o trabalho que eu trabalhei era assim. O chefe não me respeitava, eu ficava 2 anos, era mandada embora, e aí ficava lá sofrendo, achando outra empresa, chegava uma repetição de uma padrão, repetição. né? E aí pergunta pra você, quem viveu isso? Quem que você conhece lá de trás que viveu isso? Muitas pessoas, ouvindo essas histórias aqui, como a gente está conversando, conseguem perceber. E basta você tomar consciência, às vezes é preciso um processo mais profundo para soltar uns nozinhos mais intensos lá de trás, mas às vezes ouvir isso tudo que a gente está falando aqui. Só que trazer para você. Não é só ouvir, deixar entrar e sair. Mas tem força sozinho de mudar, Fá? Então, algumas mudanças podem acontecer Tá. sozinhas, entende? Mas a gente não pode fazer tudo sozinho. Sim. Né? A gente precisa do outro. O ser humano é um ser relacional. A gente precisa se relacionar. E a gente precisa do outro. A gente não estende a mão para tanta gente. Pois é. Então, eu tinha dificuldade, Fabi, de pedir Pedir ajuda. ajuda. Menina, como era difícil. Eu não pedia. Mesmo quando eu comecei nas primeiras formações de terapia, tinha sempre os momentos de troca pra gente estagiar, pra gente aprender a aplicar o processo. Eu queria atender todo mundo. Sei o que é isso. Queria atender todo mundo. Mas e Conta aí, comigo, Fabiola? conta comigo. Fabiola, Né? preciso te devolver. Ah, não, a gente marca. Fabiola, você me atendeu semana passada, eu preciso atender você. Claro, a gente marca. Mas nunca tinha tempo. Porque eu não sabia pedir ajuda. Eu não queria ser vulnerável. Como assim eu vou mostrar que eu tenho um problema? Não queria mostrar nem pra mim mesma, né? Mas então, assim, a terapia é fundamental. Porque é o outro olhando de fora. E como eu digo, pelo menos no processo comigo, eu trabalho com terapia breve, que atua na raiz. Eu não trabalho no sintoma. O sintoma é só uma expressão do que está mais embaixo. Tá. Então, ela mostra, olha, tem alguma coisa lá embaixo que está piscando desse jeito. E a gente mergulha lá embaixo, na raiz,
e trabalhe as raízes. Então, assim, dentro do processo, eu costumo dizer, eu sou um GPS que vai guiar por dentro das rotas e tem tanta coisa escondida debaixo do tapete. Porra. Eu acho. E eu acho que, assim, o falar sobre isso, hoje em dia se fala muito mais do que se falava antigamente, né? Sim. O que é fundamental para criar consciência nas pessoas. Tem pessoas que são mais resistentes, você vê, entre na roda de amigos, né? Sim, E sim. eu falo para todo mundo, vai constelar, vai fazer não sei o quê, você vai ver, sua vida vai melhorar. E aí eu sinto que tem pessoas que falam, não, isso não é pra mim, imagina, não, isso pra mim não resolve. Você sabe que eu fui lá onde você mandou? Nossa, não sei o quê. Aí você fala assim, porque também só vai funcionar se você tá aberta, né, pra receber. Sim, exatamente. Tanto que eu não atendo, por exemplo, o marido que chega falando, ó, minha esposa mandou eu fazer um processo de hipnose com você pra parar de fumar. Não atendo, Fabi, porque não vai resolver. Ele não quer parar de fumar. Ele quer um álibi pra chegar pra esposa e falar, tá vendo? Tentei até hipnose, não deu certo, agora me deixa em paz. É. Entendeu? Então, não, só atendo. Você Indicou, que quer. você que quer. É. Quanto você quer e por que é importante pra você. É verdade. Aí, dependendo do que eu sinto da resposta, eu atendo. Então, porque até resgatando o que você começou, ou todo esse processo, e quando você viu que podia virar realmente essa sua outra formação. A trava para olhar para uma câmera e falar, eu falo assim, os meus treinamentos surgiram porque quando eu colocava o microfone, muita gente falava assim, ai não, Fabi, eu conto tudo para você, você fala. conto Eu acho tudo. que você já deve ter passado também Muito. por muitas vezes isso. Porque a pessoa era boa de conversa. Sim. Mas coloca. Tanto é que às vezes eu falo pro cinegrafista, põe lapela, porque o microfone de bastão intimida, né? Vamos tentar de outra forma, vai gravando. E eu acho que é isso, assim, você tem que criar ali na pessoa para que fortalecer também Sim. que ninguém é melhor que ela para falar da história dela, Só ela viveu. né? Só ela viveu, só ela pode contar com detalhes. A gente vai saber contar, lógico que vai, mas ninguém vai contar com a emoção. A dose da emoção é dela. Sim, sim. E é o que torna a história real e interessante e que Sim, conecta. Com Né? certeza. Porque uma história fria, qualquer um lê um livro Uhum. e relata. Agora, quando você vive aquilo, é isso que conecta, né? Falas que conectam. É aquela dose realmente que é necessária. Mas, Fabi, tem tanta coisa por trás disso. Eu, particularmente, além dos atendimentos individuais, eu faço mentorias de grupo, que é para destravar. Uhum. Tem o Destrave e Prospere, que é destravar A o prosperidade, caminhar. né? E o que é a prosperidade? É o caminhar profissional e financeiro. E tem a Destrave e o relacionamento também. Nessa questão do destravar a prosperidade, eu atendo também dentro de um instituto uma parceria, atendo terapeutas. E os terapeutas, muitos deles, têm muito medo de expressar e de colocar isso no Instagram, nas redes sociais. E a razão desses bloqueios, muitas vezes, é o pertencimento. Por quê? Justamente o que você acabou de falar agora há pouco. Hoje nós temos liberdade para falar sobre qualquer assunto. Sim. No Instagram, hoje, se você passar lá pelas lives, você tem assunto de qualquer tema. Tem live sobre extraterrestre, tem live sobre espiritismo, sobre evangélicos, sobre católicos, com uma liberdade absurda de qualquer assunto. Sim. Sobre energia, sobre, sei lá, magia, qualquer coisa. Pouco tempo atrás, isso não era permitido. E um pouquinho antes, talvez no tempo dos nossos avós, ou pais até, haviam penas para quem falasse de certos assuntos que não eram aceitos pelas sociedades. Uhum. Então, muitas vezes os terapeutas, e não só terapeutas, mas às vezes profissionais de outras áreas, não conseguem dar esse passo porque estão presos no pertencimento, às vezes, de uma avó ou de um avô que sofreu represálias, que foi preso ou que morreu por conta de assuntos desse tipo. Tá. Inconscientemente estão conectados com aquele medo, entende? Então, hoje, não falam no assunto porque lá atrás era proibido. É como se o cérebro não tivesse acompanhado a evolução. Por quê? Porque está preso numa memória do passado, entende? E isso é uma das memórias. Além de outras questões de infância, aquela coisa de criança chega conversando numa roda onde estão os adultos, pais, tios, na sala, conversando, a criança chega a dar uma opinião e o pai manda calar a boca na frente da família toda. Causa ali um bloqueio que a pessoa não entende, não sabe porque às vezes não consegue. Onde bloqueou, né? Onde bloqueou? Tá preso numa memória da infância.
Tá preso numa memória da ancestralidade ou qualquer outro Eu ponto. falo assim, que a minha mãe foi o meu desbloqueio, porque pra mim era pra eu ser bloqueada. Eu tenho facilidade de falar em público, Sim. mas nem sempre tive. Eu lembro quando eu era pequenininha, uma vez, eu conto essa história. Professora, eu tinha pedido pra professora pra ir no banheiro, por isso que eu falo que na escola que a gente tem que estimular a comunicação. Nossa, isso é fundamental, Fabi. Eu pedi pra ir no banheiro, eu tava na 3ª série. Não, agora não vai, né? Estudava num colégio super tradicional, não, fica quieta ali. E só que eu era uma criança super desinibida, extrovertida, conversava com todo mundo, não sei o quê. Ela só não me deixou ir no banheiro, como me mandou ir lá na frente ler como castigo. Olha, E eu, muito apertada, o que aconteceu? fez xixi. Fiz xixi, e era um palquinho, sabe? Aquelas escolas, eu estudei no Rio Branco. Então, no palquinho, pra escola inteira ver. Eu passei aquele ano inteiro, todo mundo rindo de mim, lógico, não falava que era bullying na época, né? Não dava esse nome, né? sim. Mas bem, chorei, fui pro banheiro, trocaram minha roupa, não sei o que, nananã. Eu não vi a hora de acabar o ano e eu nunca mais ter que olhar pra cara daquela professora. E pra mim, qual que era a memória de ir lá na frente? Era passar o ridículo, né? Sim, sim. E assim, eu falo que eu só não bloqueei o ir lá na frente e falar e passar o ridículo, porque minha mãe sempre, ela foi uma pessoa que ela tinha várias questões para ser trabalhadas, mas... Como todos nós. Mas ela tinha uma autoestima que era algo acima do normal. Você é maravilhosa, você é linda, não sei o quê. E eu chorava, falava, não quero mais ir na escola, não sei o quê. E ela foi trabalhando isso dia a dia em mim para me fortalecer. Sim. Que bom. Então, foi que privilégio. muito bom. Foi um privilégio, É. realmente. Então, e sempre que ela falava, eu brinco que depois que eu entrei pra TV, eu falava assim pra ela, você viu, mãe, a minha matéria? Vi, você tava linda. O que eu falei? Não sei. Mães. Muito bom. Mas você sabe que essa história do xixi na escola é muito comum? Já atendi alguns casos onde as pessoas acessaram memórias que não lembravam. Você lembra conscientemente. Mas se não lembravam, o bloqueio foi tão grande que suprimiu a memória, colocou debaixo do tapete. Sim. Mas é o que eu costumo dizer, né? Pode até estar debaixo do tapete, mas não é porque você não lembra que não tá lá. Que não exista, E lógico. que não tá cheirando ruim ali dentro. Porque se você jogar a sujeira debaixo do tapete, vai passando o tempo, as visitas vão vindo. Ninguém tá vendo a sujeira, mas o mau cheiro começa, né? Não, e quando você faz, né, um processo de constelação, de hipnose, o de hipnose eu só fiz esse que era mais lúdico, né? Ah, sim, bem diferente. Não fiz um processo de hipnose Entretenimento. terapêutico, né? Mas eu acredito, assim, por exemplo, na constelação, eu me vi em situações de criança que eu tinha apagado completamente. Sim, sim. E é um mecanismo de proteção, né? Sim. Porque é aquilo, se já dói sem a gente lembrar, Pois é. imagina se ficasse o tempo inteiro aquelas memórias ali, ó, né? Repassando aqui na cabeça o tempo inteiro. Ainda bem que o nosso cérebro faz isso. Só que ele não faz isso pra você simplesmente ignorar, né? Ele suprime, esconde debaixo do tapete pra não doer tanto, pra que você sobreviva aquilo. Agora, se você quer ter melhor condição de vida, melhor qualidade de vida, se você quer ter mais fluidez, se você quer ter mais liberdade emocional pra alcançar aquilo que você deseja, pra se relacionar com as pessoas, pra conversar, vai trabalhar. Vai tirar essas sujeirinhas lá de baixo, Vai né? entender, né? É. Porque o primeiro passo é isso, é entender o que está acontecendo aí. Onde que aconteceu nesse processo, onde foi o bloqueio. Sim, o primeiro passo é entender. Mas, além disso, dentro da terapia breve, não é só tomar consciência. Porque, às vezes, o tomar consciência já solta aquele fiozinho. Mas muitas vezes não. Por quê? Porque a rede neural do agora está conectada com a rede neural da memória lá de trás, e aquela memória ela está encapsulada, bloqueada, atuando no agora como se fosse presente. Só que, na verdade, é passado. Mas o nosso cérebro não diferencia o que é passado, o que é presente, o que é futuro, não diferencia o que é real do que é imaginário. Então, tá ali, tá atuando. É preciso você acessar aquela rede neural, tomar consciência e trabalhar aquela memória para que ela não atue mais aqui. Tem uma questão da neurociência que se chama neuroplasticidade, que diz que o nosso cérebro é plástico. Ele pode ser remoldado, ele pode ser modelado a cada instante. Então, a cada momento que a gente está aprendendo uma coisa nova, o cérebro está plasticamente se alterando. E na terapia é a mesma coisa.
Eu acesso uma memória lá de trás. Vamos supor, na escola, com 5 anos que eu fiz xixi dentro, né, na frente da sala. Eu, como adulta, olhando para aquilo agora, são outros recursos que a gente tem. Que é o que a gente chama de ressignificar a memória, né? Então, para aquela criança de 5 anos, aquilo foi o fim da vida. Foi o fim do mundo. Foi... Mas porque você vê todo mundo te ridicularizando. Nesse movimento de vida que a gente começou falando, do pertencer. Sim. Todo mundo ali rindo de você, acabou a sua vida, né? E aí, aquela criança, que recursos que ela tem para lidar com aquilo? Ela paralisa. Primeiro que ela não pode virar para a professora e falar, não, eu vou no banheiro sim porque eu estou apertada. Ela não tem essa autonomia, né? Até porque ela já dentro de casa aprende que precisa respeitar autoridades. Sim. E a professora é uma autoridade para ela. E hoje, olhando, você acessando uma memória dessa, olhando como adulta, você vai lá, a gente fala, né, que o resgate é a cura da criança interior. Você vai lá, acolhe aquela memória, leva um outro entendimento, atualiza o seu cérebro. Olha, tá vendo? Olha para mim, eu sou adulta. Eu hoje tenho 43 anos e como adulta, hoje eu posso impor limites nas pessoas. Ainda que eu esteja num evento, se eu estiver apertada, eu posso, tenho autonomia. Dá licença, eu vou ao banheiro. Com licença, nem peço mais, né? Eu nem peço, eu simplesmente aviso que eu vou. Então, quando você atualiza essa memória, aquilo se dissolve e não fica mais te prendendo. É soltar um cadeado de uma corrente que estava te mantendo preso ali. Você acha que muito dessa questão do julgamento hoje, que as pessoas têm um medo enorme do julgamento, não que medo do julgamento é uma coisa recente, acho que o ser humano sempre teve, mas é que hoje, com essa exposição de rede social, com a facilidade de você poder expor suas ideias de uma forma e até de ser julgado, e até de ser julgado, do que é uma coisa nova, né? Se a gente pensar, para a sociedade é algo novo. Tá sendo mais falado ou as pessoas estão cada vez mais receosas com relação? Eu acho que as duas coisas, né? Eu acho que essa coisa, a exposição nas redes sociais, realmente, até casos que a gente vê de haters, fulano que postou alguma coisa que virou meme, viralizou, sei lá o quê. Então, eu acho que existe, sim, uma preocupação maior. E também estão falando mais sobre a necessidade de olhar para isso. Mas, Fabi, nesse mundo de pessoas que olham para tudo isso, cada um tem uma percepção diferente. Então, tem pessoas que vão olhar para essas histórias que na rede social aparece. Por exemplo, eu não me lembro agora de um caso, se você lembrar, mas a artista tal que postou uma foto assim, que foi bombardeada e, né? Tem pessoas que vão olhar para aquilo e que vão paralisar. E outras vão olhar e falar, nossa, que coisa, né? E continua caminhando na vida. Por quê? Não é sobre o outro. É sempre sobre a gente. Tá. Então, aquilo que dói em nós, aquilo que me paralisa, aquilo que me impacta de alguma maneira muito intensa no que acontece no nosso entorno, é sobre mim. Não é sobre o outro. Porque é como, por exemplo, numa reunião de trabalho. Às vezes alguém na reunião fala alguma coisa ali, de uma maneira, sei lá, ríspida, uma pessoa sai chorando, a outra sai brava, querendo quebrar a cara do colega, e a outra fala, nossa, sério que vocês se incomodaram desse jeito? Eu nem achei tão sério assim. Né? Por quê? Porque é o dedo na ferida de cada um. Esse tinha uma ferida, sei lá, de humilhação. Talvez ele se sentiu humilhado. O que ficou bravo, talvez se sentiu atacado no seu território. E o outro não tinha essas dores, então não mexeu. Então é sobre isso. Então, se o medo da exposição, do que você vê nas redes sociais, tá te afetando, é porque você tem memórias lá atrás que isso tá sendo só um dedo na ferida. E quando a gente tem essas dores, Fabi, você vibra essa dor, mesmo com ela debaixo do tapete. Não é porque você não sabe que não tá lá. E se você tá vibrando aquela dor, você vai atrair cada vez mais disso pra sua vida. Que louco, né, Fabiola? O seu inconsciente busca aquilo. Por quê? Porque tem algo para ser resolvido. Aqui tem várias linhas que levam a gente para esse mesmo entendimento. É a física quântica, do que você vibra, você atrai, porque tudo é energia. E é a questão também das memórias, a constelação familiar, o que ela diz? Se meus avós, vamos supor o exemplo que eu dei agora há pouco, meus avós lá atrás tinham um conhecimento sobre energia. E lá atrás começaram a falar sobre isso e meu avô foi preso, porque falava algo que não era aceito naquele tempo. A minha mãe e meu pai, talvez, tenham se calado. E não conseguiram resolver aquilo. Tá. Ou dar um pertencimento àquele avô. Se eles não resolveram, a constelação, ela entende que o sistema familiar não aceita desrespeito às leis. Então, ele faz o quê? Ele continua buscando
um descendente para respeitar as leis que foram desrespeitadas lá atrás. Leis do pertencimento, lei da hierarquia e lei do equilíbrio, que são as bases da constelação. Então, se os meus avós vivenciaram algo, meus pais não deram conta, não tiveram um nível de consciência a ponto de falar, nossa, quer saber? Lá atrás era tão diferente, hoje eu posso falar sobre isso. Eles não deram conta. Eu vou ter a oportunidade de olhar para isso. Então, eu vou atrair para mim desconfortos desse tipo. Talvez pessoas que me critiquem, que me julgam. Para quê? Para eu trabalhar isso. Para eu olhar para isso Tá. e lembrar que lá atrás alguém foi muito julgado sobre isso e talvez até penalizado. E aí, isso que eu vivo agora me faz lembrar do avô e eu, através dessa lembrança, dou o pertencimento para ele. Nossa, sabe que o meu avô, né? Ele foi preso porque ele estudava sobre energia e naquele tempo não era aceito. Vô, eu olho para você. Você faz parte do nosso sistema. Obrigada por todo esse aprendizado. E graças a pessoas como você, que passaram pelo que passaram, a sociedade evoluiu. E hoje nós temos total liberdade para falar sobre qualquer assunto. E quantas pessoas estão sendo ajudadas, né? Sim. E é sobre a transformação, principalmente. Exatamente. E só pessoas desbloqueadas conseguem levar esses conhecimentos adiante. Por isso que é fundamental, gente. Não é só sobre você. Eu costumo dizer isso, né, na minha mentoria. Não é só sobre você se desbloquear. É sobre você, sobre os seus descendentes e sobre as pessoas que você vai impactar na sua vida. Sim. Porque acho que, assim, quando a gente fica muito... Lógico, o processo começa na gente, no entender, no ter a necessidade. Sim. Mas aí também vai ser o que você oferece para o mundo. Sim. Não só ali no seu núcleo, mas de uma forma geral, né, Fá? Sim, sim. Quanto mais você consegue levar adiante isso, alcançar mais gente com o que você realiza, você vai plantar sementes em mais gente. Então, é um legado que você vai deixando. Só que se você não busca trabalhar as suas questões, se libertar, se destravar desses enroscos, dessas correntes que te prendem em algum lugar lá atrás, você não consegue caminhar, fluir na sua vida. E é o que eu digo, gente, porque tem pessoas que às vezes não querem fazer por si, que é uma questão que deve trabalhar na terapia. Mas se você não quer fazer por você, faça pelo todo. Sim. Né? Tem pessoas que querem fazer tanto por todo mundo, então faça pelo todo. Vai se destravar, vai. Talvez é o primeiro passo ali para você enxergar e daí perceber que era bom, foi bom para mim, né? É sempre sobre a gente. Exatamente. Como é que você trabalha hoje em dia? Com as terapias e as mentorias, é isso? Exatamente. Terapias individuais. Conta um pouquinho pra gente. Tá, vamos lá. Eu trabalho com terapia individual, online, predominantemente online, 90% dos meus clientes. Ela é mãe? Eu sou mãe, home office, mas ainda tem uns 10% ali que precisam e gostam do presencial, então também atendo presencial, no individual. E eu trabalho com as mentorias em grupo, online, e os grupos de constelação familiar presencial na Zona Norte de São Paulo. Mas você é sempre esgotado, então você tem que ficar muito esperta no Instagram dela. Quando você olha, já esgotou. É verdade. Principalmente o grupo de constelação vai assim, ó. Aliás, essa semana eu abri as vagas pro próximo grupo, que vai ser dia 19 de maio, um domingo, às 8 da manhã. Mas todo mês eu faço grupo de constelação e tô sempre anunciando no Instagram. Muito bom. Que é? Fabiola F.mentora ou Fabiola Hipnose e Constelação. Você me acha lá. Por quê? Mas é os dois? São dois? Tem o nome que fica lá em cima, né? Como é que chama? O login lá e o... qualquer um que colocar? Coloca, aparece. Então vamos colocar assim, vamos falar de novo para fixar. Fabiola F.mentora, Fabiola Hipnose e Constelação. Muito bem. Aí, lá fica sabendo tudo. Lá tem link de tudo, tem link do YouTube, tem link do WhatsApp... Tem o próprio direct do Instagram, que você pode me chamar. Qualquer dúvida que tenha ficado sobre o que a gente conversou aqui, inclusive, pode me mandar, que eu vou ter o maior prazer de responder. Fazer a rede social fica fácil, né? Ou não? Tem travas? Não, olha, eu vou te dizer... Temos tempo? Temos! Eu vou te dizer... A questão do bloqueio com câmera... Você acredita que eu vivi esse bloqueio? Sério? Inimaginável, né? Porque eu atuei 20 anos em TV... em reportagem diante da câmera. Quando eu saí da TV e comecei a pensar em construir a rede social ali para as terapias, Fabi, eu não conseguia gravar um vídeo. Você julgamento. Acredita? Medo do julgamento de quem tinha ficado no jornalismo, medo do julgamento da família e acho que do própria crítica, sabe? Eu ligava a câmera, às vezes eu até gravava, mas eu apagava e eu não postava. Mas muitas vezes eu não conseguia nem gravar. Arrumava um monte de desculpa.
Não, porque eu não tô maquiada. Ah, porque eu não tenho um fundo legal, né? Não tem um fundo aqui em casa que seja aqui não legal. tá legal. Não tá legal. Ah, não, porque hoje o cachorro tá latindo pra fora, lá fora do vizinho. Aí eu comprei o fundo. Comprei toda uma estrutura, né? Com fundo verde, com fundo Entendo preto. tudo desse Agora universo, pronto, não agora tem mais vai. desculpa. Não gravava. Que louco. Porque eram só desculpas. Tratou em terapia? Lógico. E aí, qual foi o resultado? Então, eu quero saber, vamos Mas embora. é interessante, eu não vou te saber especificamente memórias relacionadas a isso. Porque eu fui trabalhar outra questão que desbloqueou isso aqui também. É muito interessante. Na terapia breve, é fundamental a gente ter uma queixa bem definida. Por quê? Hipnose é um estado de foco, de concentração. Então, a gente tem que ter um foco naquela queixa, porque a carga emocional da minha queixa vai funcionar como o fiozinho interno do novelo. Sabe novelo? Aquele fiozinho de dentro, não de fora, que é fácil de soltar. Você pega a pontinha de dentro aqui, ó. A carga emocional que eu trago pra terapia é a pontinha do interno do novelo que eu vou puxando e vou soltando uns nozinhos, né? E esses nozinhos são o que houve lá atrás, que a gente vai dissolvendo na terapia, e aí o fiozinho vai mais longe. Eu fui trabalhar outra questão, que eu não me lembro agora qual era, mas o que eu identifiquei, tá? Relacionado a esse bloqueio especificamente, foi naquela fase inicial em que eu estava negando a minha história do jornalismo, Tá. entendeu? Fazia sentido, né? Eu não queria mais. E a câmera era totalmente... Exato. Um o resgate, gatilho. né? Um resgate dessa sua vida de Exato. anos. Ainda que fosse só aquela câmera pequenininha do celular. Uhum. Só que assim, eu tava negando aquela minha história. Eu queria colocar um muro, tipo, daqui pra trás nada, e daqui pra frente outra história. Só que não é sobre isso. A gente nunca começa do zero. Nunca. A gente nunca começa Dá uma um história... reset, né? Não tem reset. Não tem. É o que a Fabiana falou desde o começo aqui na nossa conversa. Todas as vivências que eu tive no jornalismo, todos os aprendizados, todas as conexões, tudo aquilo me construiu Sim. quem eu estive naquele momento em que eu me tornei terapeuta. Então, eu trago tudo aquilo. E só quando eu fiz um processo muito importante de fechamento de ciclo, fechar o ciclo, olhar com gratidão para tudo que eu vivi. Porque quando eu saí do jornalismo, eu estava há alguns anos num sofrimento. Que hoje, olhando, daria até para buscar... Se eu tivesse ido, que eu não buscava ajuda, lembra? Se eu tivesse ido no psiquiatra, teria tido um diagnóstico de burnout. Ou de caminho para burnout, porque eu não Sim. cheguei a pagar, né? Mas eu tinha crise de labirintite, eu tinha problemas intestinais, eu tinha dores de estômago, eu tinha crise de enxaqueca, enfim. Tudo que realmente últimos o seu meses- corpo já tinha somatizado todas aquelas emoções. Exatamente. E tava falando assim, chega. Ou para, ou Né? para. É. Os últimos meses, acho que umas 4 ou 5 vezes indo pra TV, o meu caminho era pela Sumaré. Eu parei o carro na Sumaré, com crise de labirintite, que parecia que meu carro tava dando cambalhota. Eu tive que parar o carro, com a minha filha dentro do carro. Parei, tive que esperar ali uma meia hora pra ver se o negócio recobrava e eu conseguia ir. Cheguei a ligar algumas vezes pra chefia, olha, eu vou chegar atrasada porque eu tô com crise de labirintite no meio do trânsito. Enfim, então foi um processo doloroso a saída do jornalismo. Somado ao sofrimento físico, emocional, as culpas, Sim. as cobranças das pessoas em volta. Como assim você... As pessoas não conseguem entender. Sério que você saiu É. da TV? Fabi, porque eu já falava que eu ia sair. Aham. E aí as pessoas já falavam, não, imagina que você vai sair. De Vai. jeito nenhum. E quando eu saía, as pessoas me ligavam oferecendo vaga. E eu falava, gente, eu não quero, por favor. Eu falava, não me liga mais, porque eu não quero voltar pra TV. E já é um tentador, porque é o caminho mais fácil. Ô, né? lógico. É o caminho mais fácil. Não, e porque empreender não é fácil. Não e a é. gente, eu falo assim, empreender é difícil pra todo mundo, mas pra gente é mais difícil. Por quê? Não é porque a gente é especial, não. É porque assim, a vida de repórter tem muito a gente amassa muito barro. Só que você chega nos lugares, as pessoas estão esperando por você. Sim, Elas querem te receber. É. No empreender, você vai bater na porta. é verdade. É verdade. E às vezes o apoio não vem de onde você espera. Não é? Né? E aí você fala assim, nossa, não, eu tenho uma super rede de conexão, todo mundo vai me ajudar nessa Doce hora. ilusão. Né? Por isso que eu falo. Então, assim, é duro porque você nunca tomou tantos nãos, assim, nesse sentido. Sim, Né? sim. No sentido do trabalho em si. As coisas acontecem, alguém faz a conexão pra você, alguém liga pra você. Ainda mais a gente que é repórter. Sim, sim.
Então, o produtor pode ser que ele tenha, E o poder né? das grandes mídias, né? A Que gente trabalhava em grandes televisões, então aqui abria muitas portas. Abre, você tá sempre ali associado ao seu crachá, né? Sim. Que você representa um crachá. Exato. Exato. Então, é um processo bem doloroso Sim. também. né? E aí vem um monte de sentimentos, né? De culpa, de, meu Deus, será que eu tô fazendo certo? Será que eu não tô? Será que eu vou dar conta? Será que realmente eu sei construir alguma coisa nova? Será que eu consigo Sou aprender alguma coisa nova? E como as pessoas questionam tanto a sua capacidade do fazer, Sim. no fundo, por mais que você acredite, você fala, talvez, né? Será que eles têm razão? Será que eles têm razão? É bem por aí. Então, assim, foi um processo difícil sair do jornalismo, né? E algumas dores, mágoas, por conta de alguns movimentos, né, que aconteceram. Então, eu saí e por isso que eu tava tão, assim, rejeitando tudo aquilo, entende? E quando eu fiz aquele processo de encerramento de ciclo, e sistemicamente olhei para tudo aquilo e falei, sim, jornalismo, você faz parte. E foi muito importante, eu aprendi muito com você. Conheci pessoas incríveis, vivi histórias incríveis. Eu casei dentro da TV, eu tive filhos dentro da TV. Então, foi toda uma vida. Construiu a sua jornada, Exatamente. né? Só que a jornada agora, ela vai para um outro caminho. E agora eu aproveito tudo isso e faço algo bom com isso dentro desse novo caminho que eu escolho. E a partir daí, Fabi, a coisa dissolveu, porque eu integrei. A constelação fala muito, né, na lei do pertencimento sobre exclusão. Tudo que você exclui, a vida inclui. Sim. Né? Então, de alguma maneira, eu estava negando o pertencimento àquilo, e aquilo me causou um bloqueio que eu não conseguia caminhar. A gente fala muito, um exemplo fácil de compreender isso é sobre relacionamento amoroso. Muitas vezes a pessoa vive um relacionamento abusivo, ou então, sei lá, uma repetição de padrão de traição, ou, relacionamento abusivo. Ah, não dá, é muito ciumento, porque ele me controla, eu vou largar, vou sair fora. E larga, e vai pra vida. Mas tropeça num outro igualzinho, né? Aí você fala, por quê? Porque culpou o ex. Porque colocou toda a responsabilidade do que não deu certo lá, naquela pessoa. E não puxou a sua própria autorresponsabilidade de entender que eu tenho as minhas questões. Lembra que eu falei que o nosso inconsciente busca mais daquilo até ser resolvido? Sim. Então, eu costumo dizer que é como um sinal de Wi-Fi. Então, eu tenho as minhas questões que codificam o meu sinal de Wi-Fi. E aí, o meu sinal tá aqui, ó. Precisando do quê? Da senha perfeita. Sim. Então, só encaixa no meu sinal a senha de alguém que tem no sistema o que é compatível. Lógico. O que conecta com aquela mesma conversa inconsciente. Então, se você sai de um relacionamento culpando porque ele me tratava mal, porque ele me traía, porque ele me controlava, porque era ciumento, não me deixava viver, e você não trabalha as suas questões do porquê você viveu aquilo, a vida vai te dar mais daquilo, porque você está rejeitando ele. Tudo que eu julgo, que eu rejeito, eu excluo. Se eu excluo, a vida não aceita desrespeito às leis sistêmicas, à lei do pertencimento. Aquilo pertence à sua história. Se você está excluindo, a vida vai incluir ali na frente. Igual ou um pouquinho pior, para ficar um pouquinho mais desconfortável, para ver se agora você olha. Tá bom, tem alguma coisa sobre mim aí. Né? É verdade. Nossa, perfeito. Então, muitas vezes, se não encarar a câmera, por exemplo, para você, né, que fala assim, não vou gravar, não vou encarar a câmera, faz essa reflexão, talvez vá buscar realmente uma terapia. Sim. Para fazer esse desbloqueio total aí, para não perder essas oportunidades, porque a gente estava até falando, hoje não tem opção, né? Não tem opção. E eu vou te dizer que hoje, olhando para trás, eu sinto que eu demorei para fazer um movimento na direção das redes sociais, porque assim, antigamente tinha cartão de visita. Hoje... Não, eu te indico, as pessoas vão olhar a sua rede social. É o que eu falo para todo mundo, não é? Eu não contrato nada, eu não faço um processo de nada. Inclusive terapeutas, eu faço terapia e se alguém fala uma terapia que eu não conheço ainda, eu vou querer conhecer. Só que a primeira coisa que eu faço é puxar o Instagram. E é ali que a gente vai conectar ou não com aquela pessoa. E é até bom, porque quando você chega pra pessoa, você já conhece um pouquinho dela. Né? Dela, do que ela faz. Da forma como ela fala. Te gera. Isso você faz com um médico, você faz com um terapeuta, você faz com um profissional um cabeleireiro que você Mentores, quer, né? de comunicação. Você vê em busca realmente disso. Então, assim, não é... Eu falo muito para as minhas mentoradas isso. Não se cobra tanto. Tem que ser também no seu momento, porque eu acho que é isso, essa imposição do tem que fazer, a fórmula é essa. Não tem fórmula, não existe fórmula, cada um vai encontrar o seu caminho.
Mas é preciso que você olhe e fale assim, por que que eu não tô conseguindo? Exatamente. Você sabe o que você tem para entregar, né? Todo mundo sabe. Todo mundo tem habilidades, conhecimentos que pode entregar e que faz parte da sua caminhada, faz parte do seu propósito, da sua missão. Sim. Então você sabe. E a gente também sabe quando a gente poderia estar dando um pouco mais e algo não está deixando, Verdade. não é? E eu acho que é isso, quando aquela vozinha fica, né, pra Sim, você. Não, sim. você tem que fazer. Aí é um momento também, a gente passou por isso, Sim. de se movimentar e transformar a sua vida. Eu adorei a nossa conversa. Ah, eu amei. Volte sempre para um Fala Se Conecta 2, 3. Super, tô à disposição. Vamos falar mais a respeito dessa questão do julgamento, das travas. Sim. Um próximo. Mas as pessoas podem mandar o direct para você, tirando as dúvidas, né, Fá? Por favor, o que vocês quiserem, aquilo que de repente conectou com você aí, sentiu uma pontadinha, eu costumo dizer, doeu, pega que é teu. Tem alguma coisinha aí que... Até rima, né? Doeu, pega que é teu. Ressoou aí dentro, me chama lá no Instagram. Vai lá, Fabiola F. Mentora. Exato. Ou Fabiola Hipnose e Constelação. E eu tô à disposição para tirar todas as dúvidas e faço o convite aqui para que as pessoas se permitam olhar para dentro de si, porque as respostas estão dentro da gente sempre, né, Fabi? Às vezes Sempre. dói, mas é preciso Exato. dar aquela mexidinha. Às vezes dói bastante para não doer mais. É isso aí. É o que eu falo, não existe transformação sem processo. É isso. Né? E é preciso respeitar o processo e respeitar o seu tempo dentro do processo. Com certeza. Foi muito bom. Também amei. Vamos ter outros falas que conectam com a Fabiola, Fá e Fá, né? Fabi dos dois lados, ó. Então, você que acompanhou, compartilha com seus amigos, faz o comentário aqui. Ficou dúvida, como disse a Fabiola, doeu aí? Manda mensagem para a Fabiola. Com certeza aí tem muito conteúdo no próprio Instagram dela, que também pode te ajudar. E a gente tá esperando você. Eu tô esperando você. A gente, ó, você já volta aqui semana que vem, viu? Eu tô esperando você na próxima semana em mais um Falas que Conectam. Você é a única responsável pela mensagem que você emite. Se não fica claro para o outro, é porque você não comunicou de uma forma correta. Então a gente tem que se ouvir para também ouvir o outro. E essa é mais uma ferramenta de comunicação. Quando a gente ouve o outro, a gente consegue muito mais gerar conexão, ter uma escuta muito mais ativa. E aí a gente vai fazer uso de uma outra ferramenta que é fundamental na comunicação, que é a pergunta. Quem pergunta bem é o melhor comunicador. Quer conhecer o seu poder de comunicação? Comenta quero e eu vou fazer o seu diagnóstico estratégico de forma gratuita.